Galera, estamos muito próximos da estreia de Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 2. E se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu falei sobre os 3 primeiros filmes de Missão Impossível. E hoje eu tô aqui para falar sobre os últimos 3 que estrearam, que foi Missão Impossível Protocolo Fantasma, Missão Impossível Nação Secreta e Missão Impossível Efeito Fallout. Após um atentado terrorista destruir o Kremlin, o agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, e sua equipe são responsabilizados, enquanto o presidente dos Estados Unidos inicia o Protocolo Fantasma, fechando a IMF. Cara, parece que a cada filme o nível de produção, a qualidade aumenta. Nós temos aqui cenas de ação simplesmente fantásticas. A fotografia do filme parece que melhorou. Toda a questão que envolve todas as questões técnicas do filme parece que melhoraram. Eu acho que cada vez mais a Paramount foi vendo que valia a pena investir e foi investido sempre um pouquinho mais. E foi justamente o que eu notei aqui nesse filme, que tem cenas assim de ação simplesmente sensacionais. Não tem como não falar de 2 cenas em específico, que é a cena de perseguição na Tempestade de Areia, e eles meio que citam ali no início, você tem um vislumbre de que vai acontecer uma Tempestade de Areia, e aí acaba acontecendo toda uma cena de perseguição na Tempestade de Areia, e eles utilizam, não é simplesmente um artifício visual, também eles utilizam desse artifício na trama para acontecer a perseguição, então simplesmente sensacional. E também, claro, não tem como não falar da escalada no Burj Khalifa, que parece que o Tom Cruise é louco, mas algumas pessoas podem até criticar, falar que são cenas para chamar a atenção para o filme, de marketing, mas eu acho que são cenas que agregam muito na trama em si, que deixa tenso e que dá uma elevada mais na dificuldade da missão que eles estão tendo ao longo do filme. Claro, ele mesmo fazer as cenas, aí já é com ele mesmo, ele não querer dublê e tudo mais. Mas, cara, são cenas simplesmente sensacionais. A escalada no Burj Khalifa, você fica temendo pela vida do Ethan. Então, isso só mostra como a construção do personagem foi muito bem feita para você se preocupar por ele e, de certo modo, você saber, não, ele vai conseguir porque ele é o Ethan Hunt. Ele é o melhor agente de todos que a gente já viu. O filme ele foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. Tanto é que no Rotten Tomatoes a nota dele dos críticos é de 93%. E ele teve uma arrecadação de 694 milhões na sua bilheteria. Só mostra que foi um completo sucesso. Após evitar que armas de gás fossem vendidas a terroristas chechenos, o agente da IMF, ou Força Missão Impossível, Ethan Hunt, é capturado por um grupo terrorista de agentes espiões de vários países que foram dados como mortos, chamado Sindicato, e consegue fugir graças à ajuda de uma mulher misteriosa. Assim como eu falei da evolução técnica que teve entre os demais filmes e o Protocolo Fantasma, aqui eu não apenas noto um apuro técnico, mas também na trama. Eu acho a trama desse filme aqui, do Missão Impossível Nação Secreta, muito mais bem estruturada. É uma trama muito mais intrigante, que te deixa na ponta da cadeira para saber o que está acontecendo. Nós temos aqui um vilão que te deixa preocupado, que você teme pela vida dos personagens, e eu acho que isso é que torna um vilão muito legal, é você temer pela vida dos personagens que você conhece, que você se apegou. E é isso que acontece aqui com o Sindicato e o Solomon Lane. Cara, é um grupo e o vilão que eles acertaram em cheio em trazer aqui no filme. O ator que faz o Solomon Lane, cara, tá perfeito demais. Ele consegue entregar esse cara meio rancoroso e você sabe que ele é louco, que ele é um terrorista, que ele pode fazer o que for preciso para atingir o seu objetivo. O filme ele tem um certo problema na trama de trazer aquela repetição da dissolução da IMF,
de colocar a IMF em dúvida perante a política dos Estados Unidos. Mas apesar disso, a trama intrigante e esse vilão muito bem estruturado acaba cobrindo esse problema e fazendo esquecer desse detalhe. E nós tivemos a adição de uma personagem sensacional, que é a Ilsa Faust, que é interpretada pela Rebecca Ferguson. E, cara, as cenas de ação envolvendo ela, todas as coreografias são muito bem feitas. Parece a Viúva Negra. A atriz está sensacional, ela é muito importante para a trama acontecer. E todas as revelações envolvendo ela são muito boas. E toda a construção de relacionamento dela com o personagem do Tom Cruise é muito bem feita. Eu acho a personagem sensacional. E foi uma ótima adição aqui para franquia Missão Impossível. E claro que tem que ter as famosas cenas de ação do Tom Cruise. Nós temos logo no início, já com o pé na porta lá, a cena dele pendurado no avião, que é ele mesmo pendurado no avião. E que já começa o filme assim, já acelerado. Isso é muito bom porque a gente fica preso na trama o tempo todo, porque é o tempo todo sem ação. E nós temos lá mais pro finalzinho uma cena daquelas mais famosas de invasão que geralmente os filmes de Missão Impossível têm, que é eles invadindo um cofre que é totalmente coberto por água. E ele tendo que nadar dentro do cofre e prender a respiração por muito tempo. Cara, simplesmente perfeita a cena. Eu acho que é isso que os fãs esperam de Missão Impossível, são essas cenas malucas do Tom Cruise e muita ação. Mas eu acho que esse filme tem esse diferencial que, além de ter muita ação durante a trama, já começa o filme com uma cena de ação. Nós temos uma trama muito intrigante, uma trama que te prende do início ao fim. E não é por menos que o filme teve uma arrecadação também muito boa, muito parecida com o filme anterior, de 682 milhões de dólares, claro, conservando a franquia Missão Impossível e garantindo uma sequência para o filme. Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA, August Walker, interpretado por Henry Cavill, para mais uma missão impossível, Ethan Hunt se vê novamente cara a cara com Solomon Lane e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Como eu disse, Missão Impossível parece que vem sempre numa escalada, e não escalada só técnica. Esses últimos 2 filmes da franquia mostraram que Missão Impossível também tem uma trama muito boa a seguir. E aqui esse filme só confirma o que eu falei do filme anterior. Ele continua com uma trama muito intrigante e agora com muitas reviravoltas que te prendem, que te fazem ter surpresas ao longo do filme. Novamente voltando com o mesmo vilão do filme anterior, com o Sindicato e com o Solomon Lane, com uma adiçãozinha aqui de algumas reviravoltas, alguns vilões às vezes que você não esperava que tivesse durante a trama. Cara, sensacional. É isso que a gente tem que ver sempre. Claro que as cenas de ação são muito importantes para poder a gente se divertir ao longo do filme, mas a trama precisa de ser bem apurada para que você se prenda com a história e se preocupe com os seus personagens. E é exatamente o que acontece aqui. Como eu disse durante a sinopse, nós temos aqui a adição de um personagem que é um agente da CIA, que é interpretado pelo Henry Cavill. O Henry Cavill, ele não é um bom ator, gente, vamos concordar, ele é uma porca, praticamente. Mas é que ele tá muito bem. Eu acho que por ser um papel mais de ação, um papel mais bruto, então ele tem que ser um pouco mais sério, ele consegue entregar o que precisa, apesar dele não ser um dos melhores atores, mas aqui ele tá muito bem no papel. Consegue entregar um ótimo personagem, um personagem bem intrigante, que ele é meio que um contraponto ao personagem do Tom Cruise, que é aquele cara mais humano, que se preocupa mais com as pessoas. E esse agente, ele só quer fazer o trabalho dele e é isso. Então é muito bom ver essa relação entre os dois durante a missão. Com a adição do Henry Cavill, nós temos também uma ação mais corpo a corpo sendo adicionada aqui em Missão Impossível. Eu acho isso muito legal, então nós vemos mais coreografia. Nós tínhamos um pouco isso com a personagem da Rebecca Ferguson. E aqui tem também essa adição com o personagem do Henry Cavill e também com o Tom Cruise. E as coreografias estão simplesmente perfeitas. Se você for assistir os trailers do filme, provavelmente vai estar passando algumas cenas aí para vocês verem. Vocês vão ver que tem muita cena
corpo a corpo mesmo, na mãozinha, e são sensacionais as cenas. Vou dizer pra vocês que eu senti falta de um personagem aqui no filme, que foi o personagem do Jeremy Renner, mas ele estava gravando Vingadores Ultimato na época e não pôde gravar Missão Impossível, teve esse conflito de agenda. E acho também que ele não vai voltar pro próximo Missão Impossível, porque também eu acho que teve conflito de agenda com a série do Gavião Arqueiro, que ele também estava gravando na época. Então, infelizmente, vamos ficar sem Jeremy Renner na franquia Missão Impossível. Não sei se eles vão dar uma satisfação melhor, porque não foi nem citado ele aqui no filme. Eu acho que ele merecia pelo menos uma citação, dizer, ah não, ele tá em uma outra missão, sabe? Algo assim. Outra coisa na trama que também evolui é a emoção do filme. No filme anterior, a gente se preocupou com os personagens que estavam ali ao redor do personagem do Tom Cruise, ao redor do Ethan Hunt. E aqui, novamente, o filme ele evolui na questão da emoção. Você se preocupa não só com a vida dos personagens que estão ao redor do Tom Cruise, personagens que são importantes para ele, mas também a gente se preocupa com a vida das pessoas na Terra, porque Missão Impossível ele sempre traz uma questão de terrorista, alguém que está ameaçando a população mundial. E aqui eu acho que pela primeira vez eu senti medo, eu senti uma tensão pela vida de personagens urbanos, personagens que estão vivendo ali, as pessoas do mundo mesmo. Então isso é um ponto muito positivo, porque mostra que a ameaça foi muito bem trabalhada. O vilão é simplesmente louco e é isso que precisa, sabe? O terrorista ele é louco, ele não tem uma motivação por trás, ele simplesmente tem um parafuso a menos e é isso que é apresentado no filme, eu acho isso perfeito. Novamente aqui a ação tá simplesmente sensacional e foi nesse filme, durante esse filme, em uma das cenas de ação que o Tom Cruise gravou, que ele sofreu um pequeno acidente, um salto que ele teve que fazer entre um prédio e outro, e claro que ele que tinha que fazer, não podia ser um dublê, e aí ele acabou se acidentando, quebrando a perna. São cenas bem perigosas, graças a Deus deu tudo certo, ele ficou bem, mas só mostra o quanto o Tom Cruise ele se envolve bastante com todas as cenas que ele faz, com todas as produções que ele está envolvido, que ele está atuando. Então ele se dá mesmo, se doa ao filme, isso é muito bom e mostra mais realidade, traz mais veracidade para o filme, para as cenas como um todo. O filme novamente foi muito bem recebido pela crítica, tem uma nota de 97% no Rotten Tomatoes e teve uma evolução na sua bilheteria, conseguindo arrecadar simplesmente 791 milhões de dólares, quase 800 milhões. Com certeza que a Paramount olhou e disse, não tem como a gente não continuar essa franquia, e tá aí garantido, Missão Impossível 7 vai chegar esse ano no dia 1º de julho, eu já tô ansiosíssimo para ver a continuação dessa franquia. Vou dizer para vocês que depois de ter visto todos esses filmes, eu ainda não tinha assisti todos esses filmes por conta do anúncio do Missão Impossível 7, e cara, hoje eu entendo por que essa franquia se consolidou como uma das grandes franquias que existem da cultura pop, porque, cara, o Tom Cruise ele se entregou mesmo à Missão Impossível, ele incorporou o Ethan Hunt e a gente vê ele muito envolvido até mesmo com as cenas de ação e muito ansioso porque eles podem evoluir ainda mais, como eles vêm evoluindo a cada filme, tecnicamente e na trama também. Então muito ansioso para ver aí a continuação e vamos esperar, porque com certeza vai ter muito vídeo aqui no canal sobre Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E vem comigo nessa viagem pelo multiverso da cultura pop.